Então, retomando, né, a aula 3, vamos falar um pouquinho sobre análises gráficas de algumas funções, né? Começando aqui pela função mais comum que a gente vai ver, né, aí dentro de ciência de maneira geral, que são as funções polinomiais, em especial de primeira ordem, né? Então, muitos trabalhos fazem aproximações de fenômenos com relações lineares, né? Fazem regressão, usam regressões lineares, né? Tentam modelar os fenômenos usando retas, né? E a reta pode ser expressa, então, como uma função polinomial de primeiro grau, do tipo f de x. Então, função de x é uma constante vezes x mais outra constante, né? Então, essa constante que multiplica x é o que a gente chama de coeficiente angular, e a outra constante é o que a gente chama de intercepto, né? E como será que essa cara da função de primeiro grau, função linear, que dá uma reta, como ela varia com esses dois parâmetros, né? Então, vamos entrar aqui no nosso R. Então, vamos pegar uma reta aqui, cuja equação é 4 vezes x mais 3. Tá? Então, eu quero que vocês, enquanto a gente vai fazendo aqui, vocês vão fazendo junto comigo. Então, vamos usar a função curve. Tá? A função curve, ela plota uma função. Tá? Aqui a gente vai dar alguns outros parâmetros, mas se vocês disserem curve 4 vezes x mais 3, ele já plota a função. Mas a gente quer plotar entre menos 10 e 10 de x e menos 10 e 50 de y. Tá? Então, façam aí junto também. Então, é uma reta. Tá? Ele colocou ali como rótulo do eixo x a função, então 4 vezes x mais 3. Tá? E como rótulo do eixo x, o x. Tá? Agora, a gente viu que a gente pode brincar com essas coisas, né? Então, o que muda o rótulo do eixo y, por exemplo, é y-lab, que é label, né? Y-lab é igual, entre aspas, porque é um texto, né? Então, vamos colocar aqui, ó, f de x. Tá? E a gente ainda pode colocar mais ainda. F de x é igual a 4x mais 3. Tá lá, f de x é igual a 4x mais 3. Tá? Então, beleza. Então, agora a gente quer ver como é que essa reta aí se modifica se a gente modificar o número que multiplica o x, que é o coeficiente angular, e o intercepto, que é esse número aí que está sendo adicionado à função. Né? Então, no caso aí, é o 3 é o intercepto, e o 4, que multiplica o x, é o chamado coeficiente angular. A gente vai tentar entender o que significa essas duas coisas, mudando ela. Então, a gente vai mudar esses valores, vamos olhar para a cara do gráfico, e vamos ter uma noção intuitiva do que é que eles significam, tá? Mais até do que intuitivo. Então, a gente vai adicionar linhas. A função que a gente vai usar para adicionar linhas é a função a gente vai usar a função curve, né, para adicionar novas linhas aí, e a gente vai usar esse parâmetro add igual a true para adicionar. Toda vez que eu faço um plot, se eu fizer um segundo plot, ele apaga o primeiro, a não ser que eu mande adicionar em cima do plot anterior. Mas a função plot dá um pouco de problema, mas a função curve funciona bem. Para a gente criar os nossos eixos x e y, a gente vai usar essa função abline e vamos adicionar um eixo vertical passando pelo zero e um horizontal passando pelo zero. Então está lá o nosso eixo x e o nosso eixo y. Tá? Então vamos mudar o valor de A. Então o valor de A era 4x mais 3. Vamos mudar para 10x mais 3. E a gente adicionou isso na cor vermelha. Então, ó, 4x mais 3 é assim. 10x mais 3 é assim. O que mudou aí? Vamos lá. Vamos supor que aqui seja, por exemplo, o quanto a gente ganhou de dinheiro com alguma coisa. Então, ó, passou 5 tempos, a gente ganhou esse tanto de dinheiro. E esse vermelhinho aqui é outra pessoa. Então, passou 5 tempos, essa outra pessoa ganhou muito mais dinheiro. Mesmo elas tendo, os dois tendo saído aqui do tempo igual a zero, tendo saído do mesmo valor, quando passou 5 tempos aqui, eu ganhei um tanto, e o outro cara, o meu tanto aqui, foi proporcional a 4x, e o outro cara que foi proporcional a 10x, ganhou muito mais.
Esse valor que multiplica x a gente chama de coeficiente angular. O significado dele é o seguinte. Quanto muda em y se eu andar 1 de x? Então, se eu andar 1 de x para cá, o coeficiente angular é 4, anda 4y. No outro caso é 10x. Então, se eu andar 1 aqui, anda 10 para cima. Então, o coeficiente angular, quanto maior, mais forte é essa inclinação aqui. Tá? Maior é esse ângulo. Tá? Então, o significado do coeficiente angular é quanto vai andar em y com o incremento de uma unidade de x. É isso que significa o 4, é isso que significa o 10. Tá? Vamos tentar um número menor. Então, a gente tinha 4, tentou 10, vamos tentar meio, ver o que acontece. Se 10 anda mais, meio é menor que 4, vai andar menos, eu espero. E voilá, andou menos. Beleza. Quando eu mudo o coeficiente angular, essa operação, tá, se chama rotação. Então, é como se eu estivesse girando a nossa reta com um ponto fixo, que é esse ponto aqui. Esse ponto aqui chama intercepto. E ele é o ponto que vale y quando x é igual a 0. Se vocês colocarem x é igual a 0 na nossa equação aqui, 4x mais 3, então fica 4 vezes 0 mais 3 é 3. Então, y vale 3 quando x é igual a 0 na equação 4x é igual a 0. Y vale 3 quando x é igual a 0 na equação 10x é igual a 0. 200.000x mais 3, se x for igual a 0, 200.000 vezes x vai ser 0, o intercepto continua sendo 3. Tá? Então, eu tenho uma rotação num ponto fixo no intercepto se eu mudar somente o coeficiente angular. Beleza? E se eu mudar o intercepto? Então, vamos mudar naquela nossa notação de ax mais b, vamos mudar o b agora. Tá? Vamos mudar o intercepto agora. Então, a gente tem inicialmente o nosso 4x mais 3, planta aí. Vamos adicionar o eixo x e o eixo y, planta aí. Vamos colocar agora o intercepto igual a 0 e o intercepto igual a menos 10. Então, olha só. Parece que essa reta é paralela à outra. Vamos ver esse outro 4x menos 10. Então, o intercepto era 3, outro intercepto é 0, agora o intercepto vai ser em menos 10. Olha, parece mesmo que as retas são paralelas. Mas elas são paralelas, elas são exatamente paralelas. Por que eu sei que elas são exatamente paralelas? Porque elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, coeficiente angular que tem a ver com qual que é o incremento de y à medida que eu tenho um incremento fixo de x. Se vocês lembrarem, tá, eu consigo calcular este ângulo aqui através da tangente de ΔY dividido por ΔX. Então, a tangente deste ângulo é ΔY sobre ΔX, ou seja, este ângulo é proporcional a ele está relacionado a esse coeficiente angular, tá? Esse incremento ΔX sobre ΔY. Então, se o meu coeficiente angular é o mesmo para as três retas, elas são paralelas. O que as difere? O ponto onde elas vão cruzar o eixo Y, tá? Que é o nosso intercepto. Então, no primeiro caso, em 4, no segundo caso, em 0, e no terceiro caso, em menos 10. Eu coloquei aqui nas cores 1, que é o preto, 2, que é o vermelho, e 3, que é o verde. Tá? Percebam aqui no script. Essa operação, então, se a operação de mudar o coeficiente angular faz algo que a gente chama de rotação, mudar o intercepto faz algo que a gente chama de translação. Eu estou fazendo uma translação dessas retas. Então, é o mesmo coeficiente angular e elas são deslocadas para pontos diferentes de intercepto. Tá? E se eu pegar a equação inteira e multiplicar por uma constante? O que será que acontece? Então, vamos lá. Eu tenho 4x mais 3. Vou colocar o nosso eixo x e o nosso xy, nosso eixo x e o nosso eixo y, e vou multiplicar a equação inteira, 4x mais 3 por 3. Fica 12x mais 9. Vou adicionar, né, com a cor vermelha. Olha só.
Parece que tem alguma coisa aí. Agora vamos multiplicar, vamos dividir por 2 ou multiplicar por meio. Então fica 2x mais 1,5. Olha só que interessante. Então, primeiro, eu estou necessariamente mudando o coeficiente angular. Mas eu também estou mudando o intercepto. Só que eu estou mudando o coeficiente angular e o intercepto de maneira proporcional. E olha só que interessante. O ponto onde as retas cruzam o eixo x, ou seja, onde y é igual a zero, onde y é igual a zero, onde aquela função for igual a zero, é uma equação condicional. E esse zero também é conhecido como raiz. Então, o ponto onde a reta está cruzando o eixo x, ou seja, onde y é igual a zero, não muda, as raízes não mudam para as três equações, se eu multiplicar a equação por uma constante. Percebe que, então, se eu multiplicar a equação por um valor, eu giro a equação, faço uma rotação. Se eu somar um valor, eu transloco ela, tem uma translação. Essas duas operações, rotação e translação, são chamadas de operações lineares. Então, se eu tenho uma função f de x qualquer, se eu multiplico ela por uma constante, eu vou ter uma rotação. Se eu adiciono uma constante, eu vou ter uma translação. Tá? Isso vai ser bastante útil quando a gente for trabalhar com outras funções. Tá? As operações lineares elas estão na base da extração dos componentes principais, tá? Numa análise de componentes principais. A gente não vai ver isso nessa disciplina, mas o dia que vocês forem estudar PCA, vocês vão ver que no final das contas as coisas que as operações que são feitas são basicamente rotação e translação. O que é um PCA? Eu tenho eixos originais, e tenho minha nuvem de pontos, e o PCA é translocar o eixo dessa origem dos valores reais para o centro da nuvem de pontos e novos eixos são construídos que são combinações dos eixos originais. Que combinações? Rotação e translação. Ficou meio abstrato, ficou meio pesado, mas tudo bem. Esqueçam o que eu falei. O dia que vocês estudarem PCA, quem sabe vocês lembram disso. Beleza. Então, como é que muda a equação de segundo grau? Se a gente muda os parâmetros, se a gente muda o intercepto, a gente muda onde que essa reta cruza aí o eixo y. E se a gente muda o coeficiente angular, a gente muda a intensidade da relação, tá? A velocidade de crescimento. Vamos para o segundo caso, que a gente já viu uma função desse tipo, que é a função de polinômio do segundo grau, função quadrática, né? Então tá, então vamos fazer aqui a nossa função quadrática ax² mais bx mais c. Vamos usar essa notação, certo? Então tá aqui. Vamos supor que a igual a 2, b igual a 3 e c igual a 3. Então eu tenho ax² mais 3x mais 3. Tá? Então vamos plotar essa figura aí. Então curve 2 vezes x elevado ao quadrado mais 3 vezes x mais 3. Aqui estão os parâmetros de plotagem, mas isso não importa, tá? Importa só para a gente visualizar aqui, se vocês estiverem escrevendo. Se vocês pararem por aqui, ó, já roda. Aí está a figurinha. Só que eu não quero ver só esse pedaço da parábola, eu quero ver ela desse jeito. Eu quero ver o sorriso da parábola. Então, essa é uma parábola que o termo quadrático ele é positivo, então a parábola de boca para cima. Tá? Vamos adicionar os nossos eixos x e y, aí as nossas referências. E vamos mudar o termo quadrático. Tá? O termo que multiplica x ao quadrado. Vamos mudar para 4, para 8 e para 12. Tá? E para menos 2. Então, 4, 8, 12 são maiores do que o 2, que é original. E vamos mudar também para meio e para menos 2, que são menores do que o valor original. Então, lá, 4x² mais 3x mais 3. Olha só que interessante. Se eu fizer aquela analogia do ganho, então ó, eu fiz alguma coisa, em 5 tempos eu ganhei esse tanto de dinheiro. O outro que tem, então esse aqui é 4x². O outro que é 8x², com 5 tempos, ele ganhou muito mais dinheiro. Na verdade, a proporção é do tempo elevado ao quadrado. Tá? O que acontece se a gente usar agora o 8x²?
Olha só, o 8x² é mais gritante ainda. Então, o que acontece? O x² ele tem um poder muito grande sobre a aceleração, sobre a velocidade do processo. Eu mudo o x², a minha parábola, a minha resposta do sistema é muito mais acentuada. Se a gente pensar na história do ganho dinheiro, eu ganho muito mais dinheiro se eu estiver operando em cima do termo x². Tá? 12, aqui em verdinho fica mais ainda. Tá? E se a gente diminuir? Então, de 2 para meio. Bom, de 2 para meio, olha só que interessante. Primeiro, eu não sei se vocês perceberam, com o nosso eixo x e o nosso eixo y, mas até o 12, então do 2 até o 12x², a nossa parábola não cruzava o eixo x, ou seja, não tinha raiz real. Ela tinha solução complexa, mas não tinha solução real. Quando eu coloquei meio x², ela cruzou o eixo x. Agora eu tenho duas soluções. Isso significa ter duas soluções. Ela cruza o eixo x. Tá? E por que isso aconteceu? Porque agora aquele termo delta, que era B2 menos 4 vezes A vezes C, ficou positivo, ou ficou maior do que zero. Na verdade, aqui ficou positivo. Se ele fosse zero, tinha uma raiz. Tá? Que é menos B sobre 2A. Se ele for maior do que zero, a gente tem menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Tá? Então, eu multipliquei. Agora, o termo quadrático é meio. Então, olha só, a relação é muito mais tênue. O ponto de mínimo dessa função que está aqui, ó, ele se desloca e é influenciado pelo termo quadrático. Então, ponto de mínimo, à medida que eu vou aumentando o termo quadrático, o ponto de mínimo vai avançando na diagonal para o lado direito, tá? E para cima. E à medida que eu tenho, quando o determinante, né, o delta, for maior do que zero, então, por essa combinação de A, B e C, a gente vai ter então que a função quadrática vai ter raízes, tá? Vai ter valores em que ela pode ser zero. E se eu colocar um número negativo? A gente já viu que colocar um número negativo faz a parábola virar de boca para baixo. Olha só. Essa parábola aqui, menos 2, ela é simétrica à parábola. Então, é menos 2 2x² mais 3x mais 3. Ela é simétrica, porém rebatida para baixo, à parábola 2x² mais 3x mais 3. Tá? Daria para traçar uma reta aqui e ela seria espelhada dessa função para cima. Tá? Beleza. Então, quando eu mudo o x², eu mudo a intensidade de x e y. Eu mudo muito fortemente. Tá? E o que acontece se eu mudar outros parâmetros? Mas antes de mudar outros parâmetros, eu quero que vocês percebam uma coisa. Perceba que a gente fez várias vezes a mesma operação. Olha só, eu mandei fazer o plot, mandei adicionar as linhas, mandei colocar uma curva, mandei colocar outra curva, mandei colocar outra curva, mandei colocar outra curva, mandei colocar outra curva. Então, essa operação de colocar curvas aqui, eu repeti várias vezes. A única coisa que mudou, né, em última análise, foi esse número aqui, ó, só esse número aqui. O resto, tirando essas porcariadas que eu botei aqui, que só são parâmetros que ajustam cores e etc., o resto que é importante é só esse termo aqui. Ó. Opa, operação repetida, eu podia programar alguém para fazer para mim. E é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai aprender a fazer uma coisa chamada loop. O que é um loop? É uma sequência de operações repetidas, tá? Que a gente vai dizer quando começa, como elas vão ser repetidas e quando termina. Deixa eu olhar para a cara de vocês. Entendeu para que serve um loop? Para mandar o computador fazer para vocês operações repetidas. Vamos supor que a sua operação abre uma página da internet e procura uma informação lá dentro. Aí abre a próxima página da internet e procura a mesma informação lá dentro. Abre a próxima página da internet e procura a informação lá dentro. Abre um paper e procura certa palavra dentro das palavras-chave. Abre outro paper e procura certas palavras dentro da palavra-chave. Percebe que isso é uma operação repetida?
Pois é, a gente vai aprender a fazer e programar essa operação repetida agora dentro do R. E para que a gente vai fazer isso? Para fazer uma análise gráfica de como que uma função polinomial varia em função da variação dos seus coeficientes. Então vamos lá. A gente vai criar aqui uma sequência de menos 20 a 20. Não precisava, mas a gente vai fazer mesmo assim, tá? Então, criar a função de menos 20 a 20. Vamos fazer o nosso plot bonitinho do jeito que a gente quer, tá? Já é do jeito que eu quero, porque eu já sei quais são os limites de plotagem, que eu quero ver as figuras, então eu já arrumei isso aí para vocês, certo? Já vou colocar aqui que o tipo do gráfico é o tipo linha, então ele vai ligar os pontos. Já, ao invés de botar aquelas coisas horrorosas no eixo Y, ele vai botar f de x, tá? E os limites de plotagem que a gente quer. Então tá aí nossa parábola. Agora vai vir a função loop, tá? A função loop que a gente vai usar chama for, tá? Então nessa função for, o que eu vou fazer? Eu vou especificar as condições para que as operações repetidas aconteçam. E eu vou especificar um indexador, que nesse caso a gente vai chamar de i, mas poderia ser qualquer outra coisa. E as operações vão ocorrer variando esse i. Então esse i controla quantas vezes e como vão ser as repetições. Então aqui de novo, tal. Então tá lá o nosso gráfico, tá? Plot inicial, vamos botar aqui o eixo x e o eixo y. De novo, tá aqui. Beleza, então como é que funciona esse for? Nós queremos plotar 4 gráficos, tá? Esses 4 gráficos, o que é que vai mudar? O que é que está multiplicando o x quadrado? Então, beleza. O nosso indexador aqui vai ser de 1 a 4. Então, o nosso i vai ser for i em 1 a 4. 1 a 4 é um vetor aqui, tá? Então, esse índice i é o que vai variar. Nesse caso, entre os números 1 e 4. Então, ele pega o primeiro valor de i e vai jogar aqui dentro. Tá vendo? Então, aqui dentro tem o que ele vai fazer. Então, ele anda todo o script até o final. Então, ele pega, vamos supor, ele pega o i vale 1. Bota aqui, ó, x. Onde tiver o i, ele vai substituir por 1. Então, fica 1 vezes x quadrado mais 3x mais 3. Lines x quadrado mais 3x mais 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular essa equação, certo? Rodou essa linha, parou no parênteses, ele volta para o for. Por que ele volta para o for? Porque foi só o primeiro valor. Agora ele vai para o segundo valor. Então, i é de 1 a 4, então foi o 1, agora é o 2. Joga o 2 aqui, fica 2x2 mais 3x mais 3. Acabou, vai para lá. Ainda tem? Ainda tem. Tem o 3. Pega o 3, 3x quadrado mais 3x mais 3. Acabou, vai para lá. Tem mais um? Tem o 4. 4x quadrado mais 3x mais 3. Vai para lá. O quarto é o último. Se o quarto é o último, ele encerra o for. Então, o que esse for fez para a gente? Ele pegou números 1 a 4. Então, pegou o número 1, jogou aqui dentro, criou um gráfico e plotou para nós, usando a função lines. Pegou outro número, botou lá dentro, criou outro gráfico e plotou para nós. Pegou o terceiro número, criou outro gráfico e plotou para nós. Pegou o quarto número, criou outro gráfico, plotou para nós e parou. Por que parou? Porque acabaram os argumentos de i. Podia botar até 10, podia botar até 20, podia. Mas não vai caber nessa figura aí. Essa figura aí cabe 4. Então, ó, eu rodo. Percebam que ó, eu comentei, quando você coloca o hashtag, você está comentando, então isso aqui é para vocês, esse script vai ficar para vocês lá, tá? Então, para vocês entenderem o que ele está fazendo. Então, ele pega esses números 1 a 4, joga cada número na função roda até o final, vai para cá, pega o próximo, roda até o final, até acabarem os números, tá? Olha só. Então, ele plotou para nós aqui, e a gente já sabe que o maior valor é esse aqui, o segundo maior valor é esse aqui, o terceiro maior valor é esse aqui, o quarto maior valor é esse aqui. Eu podia fazer uma coisa mais legal ainda, quer ver? Ó? Qual é igual a i.
Cada figura ele vai plotar de uma cor. Olha que bacana vai ficar. Ó. Aqui está o x² mais 3x mais 3. Aqui está o 2x² mais 3x mais 3. Aqui está o 3² mais 3x mais 3. Aqui está o 4² mais 3x mais 3. Vamos botar os negativos também? Eu já botei uma linha aqui para botar os negativos. Percebe que não interessa quantas linhas tiver. Ele vai rodar o script inteiro com o valor 1. Pega o valor 2, joga o script inteiro. 3, o script inteiro, 4. Acabou. Ele para. Tá? Aqui, vou botar aí também. E aqui, ao invés da gente colocar... A gente vai colocar que a cor é igual aí. Então, a cor está variando de 1 a 4 também. Tá? E a gente colocou LTY, que é Line Type, é igual a 2. Line Type igual a 2 é a linha tracejada. Então, os valores negativos aqui a gente está multiplicando por I e aqui a gente está multiplicando por menos I. Não é o I raiz de menos 1, tá? Aqui é o índice I. Então, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, vamos lá. Plotar tudo de novo. Plan. Ó, que maravilha. Então, perceba, ele criou... Então, esse aqui é o 2x² mais 3x mais 3, esse aqui é o menos x² mais 3x mais 3. E por aí vai. Deixa eu olhar a cara de vocês para ver se vocês curtiram. E aí? Curtiram? Professor, como é que a gente faz para rodar o loop nos diversos cores do servidor? Aí é outro papo. O R é feito basicamente para rodar em um único. Tá? Em um único núcleo de processamento. Então, para fazer isso, você teria que conseguir paralelizar a sua tarefa. Né? Nesse caso aqui, as duas linhas, por exemplo, elas não são sequenciais. Então, você poderia rodar uma linha num núcleo e outra linha no outro. Tem funções no R que fazem isso. Tá? Então, tem funções para o R que fazem ele rodar em paralelo. Aí você tem que entrar nessa função, botar a sua função lá dentro dessa função que roda em paralelo e dizer para essa função como ela vai fazer. Mas aí vai vir primeiro um design seu, um projeto de programação seu, onde você imagina quais são as etapas que você consegue rodar em paralelo. Gente, assim, ó, paralelo e sequencial se eu tenho que somar 3 para depois multiplicar por 4, tá? Então eu tenho lá x mais 3 dentro do parênteses vezes 4, eu não posso fazer as operações em qualquer ordem. Se eu não posso fazer em qualquer ordem, significa que essas ações elas são sequenciais. Se elas pudessem ser feitas simultaneamente, porque uma não influencia a outra, elas poderiam ser rodadas em paralelo. Tá? É isso que a gente falou aqui. Mas essa pergunta dela é uma pergunta já mais alto nível de programação. A gente, por enquanto, está aprendendo a fazer o nosso primeiro loop. Quem não entendeu o que é que o loop está fazendo? Renata, me perdi muitas vezes, mas acho que entendi. Pode falar. A gente usa muitas vezes para fazer análise genética do genoma completo, separando por cromossomos, né? Porque aí, em vez de rodar os 22 cromossomos juntos, separar eles, mas eu ainda não consegui fazer esse paralelo. Então, aí acaba demorando muito tempo, porque ele vai rodando um depois do outro. Então, no seu caso, o que você poderia fazer? Você poderia separar em subconjuntos e rodar cada subconjunto num script. Eu esqueci o nome das funções, mas é muito fácil para você botar lá no Google qual que é o pacote que roda em paralelo do R. Aí você vai ter que aprender a rodar nele. A Franklin mesmo aí que acabou de aparecer, ele faz vários tipos de programação e eu sinceramente acho que talvez alguns pré-tratamentos valesse a pena você não fazer no R. Porque os loops do R não são tão rápidos. Tá? Outros tipos de programas de mais baixo nível são bem mais rápidos que o R para fazer certas operações básicas. Fala. Eu ia perguntar a ela só o que ela estava fazendo para ter que separar os cromossomos, que tipo de análise? Só por curiosidade mesmo. Mas aí depois ela responde para você, depois você responde para ele. Conversa. Depois vocês conversam. Tá? Mas basicamente assim, por exemplo, a gente tem um problema com análise de imagem de satélite. Tá? Por exemplo, eu tenho lá uma paisagem. Então está aqui o fragmento de mata, está o rio, está a estrada, não sei o quê.
Eventualmente isso daqui é uma coisa monumental, 40 GB essa imagem aqui. E eu preciso ler ela para calcular parâmetros ali dentro, né? Uma coisa que eu poderia fazer em paralelo, eu leria pedaços da imagem separadamente. Nesse caso não dá, porque quando eu vou calcular uma métrica que envolve vizinhança, se eu separei aqui, ó, separei um quadrado e eu calculo ali as vizinhanças, eu não estou conseguindo olhar o outro quadrado. Então a leitura da imagem nesse caso aí, nesse caso específico, ela não pode ser paralelizada. Então, se eu tenho lá os cromossomos como unidades, como sequências independentes, que não interessa, eu posso ler essa e ler a outra, e a leitura dessa não influencia na outra, então eu poderia separá-los, tá? Poderia separar a leitura em núcleos diferentes. Essa seria uma ideia de como você poderia paralelizar. Eu não sou bom nisso, tá? Confesso. Se eu preciso fazer uma coisa desse tipo, eu procuro alguém que já sabe e costumo fazer associação. Porque assim, a gente também, eu não vou saber tudo, né? E tem muita coisa que a gente quer fazer. E tem gente que sabe melhor do que eu várias outras coisas. Então o que eu faço muitas vezes nesse caso? Então eu me associo com pessoas que já têm essa expertise e a gente constrói um projeto juntos e faz. Tá? Agora, vocês são estudantes que têm esse interesse, têm o tempo, têm a vontade, vale muito a pena vocês correrem atrás para fazer essas coisas. Vocês estão aprendendo algo novo, aprendendo algo que pode ser bastante útil para vocês em várias outras coisas, que não só numa análise do laboratório. Pode ser muito interessante para você depois para fazer outras coisas. Então, gente, alguém ficou com algum problema aí com o loop? Como é que funciona a ideia do loop? Então, eu tenho lá o for. Eu vou colocar o índice que vai variar ali dentro dos meus limites. Esse índice vai aparecer dentro da função. E ali ela vai substituir na função aquilo que eu quero. Enquanto a condição não se exaurir, né, não se acabar a condição, então do primeiro até o último elemento da condição, o loop fica rodando e fazendo aquilo que a gente quer. Muitas vezes, nesse caso, ele rodava e mostrava o gráfico. Mas muitas vezes o que a gente quer não é isso. A gente quer que rode e salve, rode e salve, rode e salve, rode e salve, e aí a gente vai para loops um pouquinho mais estruturados. Então esse é super simples, é um dos loops mais simples que tem, para fazer uma coisa super bacana, que é analisar como é que um parâmetro do termo quadrático influencia a equação de segundo grau. Outra dúvida? Então, vamos lá. Continuando aqui. Beleza, então a gente viu como é que varia com o termo quadrático. E como varia com o termo de primeiro grau, né? O B. Né? Então, vamos lá. Eu tenho lá 2x² mais 3x mais 3. E se o meu B valesse 6? E se o meu B valesse 12? E se o meu B valesse meio? Como é que variava essa equação? Né? Então, vamos lá. Aqui está a nossa função. Vamos adicionar os nossos eixos x e y. Então, o primeiro era 2x² mais 3x mais 3. Agora vamos para 2x² mais 6x mais 3. Opa! Ele andou para baixo. Andou não só para baixo, ele andou para baixo e para o lado esquerdo. Tá? Então, eu aumentei o x, do para baixo e para o lado esquerdo. Ele aumentou a distância entre as raízes. Outra coisa, ele fez criar raízes. Né? Lembra que o delta é B2 menos 4AC. Então, o termo B, aí, o termo que multiplica o x, ele é o termo positivo de dentro da raiz. Menos 4 vezes A vezes C. Né? Então, quanto maior esse B, maior a chance de a gente ter um determinante positivo. Tá? Então, vamos lá. Então, esse foi 2x² mais 6x mais 3. Agora, 2x² mais 12x mais 3. Opa, mais ainda. Foi mais lá para baixo. Então, deslocou ainda mais a parábola lá para baixo. Tá? E se a gente multiplicar por meio, né? Então, 2x² mais meio x mais 3, deslocou para cima e para o lado direito. Tá? Vamos fazer agora no automático, usando as nossas funções bacanas que a gente já sabe. Então, vamos lá criar a nossa sequência de menos 20 a 20. Vamos fazer o plot dentro dos limites que a gente quer. Soltar o x e o y e
para 1 até 4, vamos botar lines. Aqui eu também vou fazer um pouco diferente. Então eu vou plotar x, 2x ao quadrado mais i mais 3 vezes x mais 3. Tá? Então vai ficar 1 mais 3 dá 4, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 3 dá 6, 4 mais 3 dá 7. Tá? E no de baixo, i menos 3. Então fica 1 menos 3 dá menos 2, 2 menos 3 dá menos 1, 3 menos 3 dá 0, e depois a gente repete, né? 4 menos 3 dá 1. Então, para ir variando de 1 a 4, olha só que interessante. Então, o que a gente viu é que conforme a gente aumenta, a gente vai empurrando a nossa parábola para baixo e para a direita. Conforme a gente diminui, a gente vai empurrando a nossa parábola para cima, para baixo para a esquerda e para cima e para a direita. Mas elas parecem ser paralelas, olha que interessante. Então, o x ele não tem um poder muito grande sobre a mudança na intensidade de variação da resposta, mas ele tem um poder sobre o deslocamento da resposta como um todo. Tá? Beleza. E aí tem um exercício para vocês, que é o seguinte: vamos aprender a fazer o for. Esse exercício aqui, ó, tá? Para fazer o mesmo estudo, só que agora com alguns valores do C, né? Então eu tenho ax2 mais bx mais c. Vocês vão fazer um estudo com esses valores de C, tá? Adicionados nessa parábola 2x² mais 2x mais 3x mais 3. Isso já está lá no Moodle. Então está esse enunciado todo lá, tá? Vocês podem tentar fazer usando o for. Se não conseguir usar o for, pode fazer na mão grande. Não tem problema nenhum. Que faz como? Usando a função curve várias vezes. Tá? Qualquer que seja o jeito que vocês resolverem isso, está valendo. Mesmo que não consiga resolver, também está valendo. Mas tem que tentar. Pega o script, tenta rodar. Tenta rodar sem o for, tenta rodar com o for. Então isso aqui está como exercício para vocês. Tá? Beleza? Beleza. Não vamos falar muito aqui sobre... Não vou fazer essa análise gráfica aqui das funções racionais, mas eu vou falar um pouquinho da função racional de Michaelis-Menten. Tá? Ela pode ser escrita de uma fórmula genérica A mais BX sobre C mais DX. Né? Essa de Michaelis-Menten aqui embaixo, vocês percebam que ela é um caso especial dessa daqui. Né? Se esse valor aqui fosse 0 e esse B fosse igual a A gente teria então que isso aqui é uma função mais genérica desta daqui. O que ela mostra para nós? A função de Michaelis-Menten tem essa cara aqui. Ela é uma função que tem uma aceleração, tá? E ela tende a um valor máximo. O valor máximo aqui, ó, se vocês colocarem nessa fórmula geral aqui do Michaelis-Menten, esse valor máximo é A mais D. Tá? Ela tem metade aqui da altura do valor máximo, que é D. Então, ela sai de D e vai até A mais D. Metade é D mais A sobre 2. Tá? O início dela é em C e ela atinge metade desse valor final em C mais B. Essa seria a interpretação dos coeficientes. Ela é muito utilizada para a gente modelar sistemas onde a gente tem um substrato sendo consumido por uma enzima. Então, à medida que a enzima vai consumindo substrato, a velocidade, a quantidade final de substrato transformado tende a um valor finito, a um valor final aqui. Essa velocidade é maior no começo e diminui mais para frente quando a gente tem pouco substrato para ser transformado. Tá? Tem um estudo, no final do script dessa aula, tem um estudo sobre Michaelis-Menten, do mesmo jeito que a gente fez aí. Mas eu quero dedicar um pouco mais de tempo dessa aula para essas funções aqui, que eu acho que são bem mais interessantes e mais genéricas, e até melhores
inclusive para descrever o processo de consumo do que Michaelis Menten, que são as funções exponenciais. Tá? Então, se vocês não sabiam o que era função exponencial, tinham medo, não sei o que é isso, acabou, velho. Depois de hoje não vai poder mais usar essa desculpa. Tá? Então, a gente vai falar, a primeira função exponencial que a gente vai falar é essa aqui, ó, a função de decaimento exponencial. Ele descreve para nós como é que algo que tem uma certa quantidade e que essas quantidades têm tendência a sair do sistema, como é que se dá essa velocidade? Essa saída do sistema ela vai ser proporcional à densidade, à quantidade de coisas que tem lá dentro. Então, à medida que vão saindo coisas, eu tenho um monte de coisas, sai mais rápido. À medida que eu tenho menos coisas, sai mais devagar. Isso é descrito por essa função de decaimento exponencial. Função geral eu tenho uma constante x, 0, que vai ser um coeficiente elevado ao tempo. Tá? Ou se a gente usasse função, se o nosso tempo fosse x e o decaimento fosse o y, né? Cadê isso aqui? Curvas exponenciais. Então a gente teria que y é igual a uma constante vezes exponencial de menos x. Tá? Mas beleza, então antes da gente chegar na exponencial de menos x, vamos ver como é que é a cara da exponencial de x. Tá? Exponencial de x eu posso dar curve exponencial de x. Tá? Vai ficar com essa cara aqui. Então, a exponencial aqui ela está crescendo, mas a gente não está vendo. E tem um momento que e tem mais, ela cresce do mesmo jeito aqui, como ela cresce aqui. Só que aqui ela cresce tão rápido, em função de ela já ter um valor alto, que a gente não consegue ver o que está acontecendo aqui. Mas se a gente mudasse os limites de plotagem para 1 e menos 1, a gente veria a mesma figura. Isso é uma propriedade super importante que a gente vai ver depois sobre a exponencial. Então está aqui, curva exponencial de x, ela tem essa cara aí, você já deve ter visto, a curva exponencial, ela cresce indefinidamente. Né? O que acontece se eu multiplicar o expoente? Então, se eu fizer, ao invés de exponencial de x, eu fizer exponencial de 2x. Exponencial de 2x, ela cresce bem mais rápido. Dá uma olhada aqui. Se eu pegar essa aqui, fosse uma unidade de tempo, cresceu esse tanto. Olha quanto que cresceu exponencial de 2x. Se eu dar um pouquinho mais para cá, cresceu esse tanto. Olha quanto que cresceu na exponencial de 2x. É muito maior. Tá? Quando eu tenho uma função exponencial e alguma coisa multiplica o x lá em cima, a gente chama essa constante de multiplicar x de fator de escala, parâmetro de escala. Tá? Que se eu usar, ao invés de 2x, usar meio x, então vai ser bem mais devagar. Tá? Então, esse fator de escala ele controla a velocidade com que a função exponencial cresce. Tá? A gente pode fazer o nosso estudozinho aqui usando a função for. Então, a gente faz o nosso plot, né? Exponencial de x, e vamos fazer aqui exponencial de x vezes i variando de 1 até 4, e x vezes menos i variando de 1 até 4, para ver o que acontece. A gente colocou nas cores 1, 2, 3 e 4, tá? Para separar, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quero que vocês percebam uma coisa. Então, ó, a exponencial de x dá isso aqui. Exponencial de 2x dá isso aqui, 3x dá isso aqui, 4x dá isso aqui. Exponencial de menos x deu essa aqui. Ó. Então, exponencial de menos x, o que é que eu faço? Eu estou invertendo a relação. Tá? Na verdade, eu estou fazendo uma rotação. Lembra? Multiplicar por menos 1? Eu estou fazendo uma rotação aqui. E que nesse caso eu não estou multiplicando por menos 1 a função, que seria menos exponencial de x, que vai dar um troço aqui para baixo. Eu estou fazendo exponencial de menos x, que é uma rotação ao longo do eixo y. Tá? Isso aí deixa quieto, mas é isso que acontece. Então, exponencial de menos x fica para esse lado aqui. Então, exponencial de x cresce, exponencial de menos x decresce. Lembra o exemplo que eu mostrei ali na aula de exponencial de menos x? É chamada de função de decaimento.
tá? A gente vai ver ela daqui a pouco. Então, isso aqui a gente já fez. Já fizemos, blá blá blá. Então vamos olhar agora a função de decaimento, tá? O que acontece... Opa! Não, antes da função de decaimento. O que acontece se eu multiplicar a exponencial por uma constante? Então eu tenho x, exponencial de x. O que acontece se eu fizer 2 vezes a exponencial de x? E qual que é a relação de 2 vezes a exponencial de x com a exponencial de 2x? Então está aqui a exponencial de x. 2 vezes a exponencial de x. 2 vezes a exponencial de x, gente, a impressão que dá é que ela é quase paralela à exponencial de x. Então, a variação aqui, ó, é muito parecida, só que está ocorrendo num tempo, né, num valor de x um pouquinho menor. Já a exponencial de 2x, percebam o que acontece. Ela acelera muito mais o crescimento de x. Então, qualquer coisa que mude o coeficiente, o expoente de x, altera a velocidade da função muito mais rápido do que algo que está multiplicando a função. Certo? Beleza. Agora vamos ver a função de decaimento, que é uma exponencial de menos x. Tá? Aquele nosso exemplo, o exemplo clássico. Imagina você tem uma pedra de urânio. Tá? Tá, urânio não, vai, mas então tem uma outra. A gente tem outra substância radioativa. O que está acontecendo? A gente tem alguns núcleos instáveis, certo? Núcleos são maiores do que deveriam. Aí esses núcleos, eventualmente, algumas partículas ali dentro, especialmente se tem nêutrons demais, eventualmente esses nêutrons decaem. E ao decaírem, eles vão emitir partículas, mas eles deixam de serem nêutrons. Então eles podem virar, por exemplo, prótons. Nêutrons podem virar prótons, tá? Eles liberam, na verdade isso é mediado pela interação de força fraca, libera um neutrino que pode virar um elétron e esse elétron cai fora, né? Então a gente tem aí uma partícula beta, né? Tem outros tipos de decaimento radioativo, mas o que interessa é que no final das contas a gente vai ter decaimento desse nêutron, tá? E ele vai ser proporcional à densidade. Então se tiver de mais, decai mais. Se tiver de menos, decai menos. Então, e essa curva de decaimento é uma exponencial negativa. Várias coisas na natureza têm essa cara de exponencial negativa. Por exemplo, se vocês pegarem e medirem os diâmetros de árvores numa certa população, de uma população de árvores, né, uma espécie de árvore, vocês vão ver se existe uma taxa reprodutiva ali dentro, se a espécie está se reproduzindo, você vai ver muito jovem e cada vez menos adulto. Uma curva que o pessoal chama de J invertido. Não é exatamente J invertido, mas tem essa cara aí de exponencial negativa. Tá? Então a gente modela vários fenômenos biológicos com curvas de decaimento. Então a nossa curva de decaimento, a forma geral dela é A vezes exponencial de menos x vezes B. Então eu tenho 2 parâmetros que podem controlar a curva, o A e o B. Tá? E é menos x. Então quanto maior o x, menor o valor. Mesma coisa, quanto maior o tempo, menor vão ser as coisas, porque muita coisa já decaiu, né? Muitas árvores já morreram, então nasce muito jovem, mas a mortalidade vai ceifando os indivíduos, então no final das contas a gente tem muito poucos adultos. Tá? Então vamos lá para a nossa função, a vezes exponencial de menos x mais b, então está aqui, a gente vai usar um a que é igual a 5 e um b que é 10, tá? Vamos fazer a nossa curvinha aqui. Está aqui. O que acontece se eu mudar o valor de b? Então, aqui é exponencial de menos x vezes 10. O que acontece se eu mudar para 5? Então, 5 vezes exponencial de menos 5 vezes x. Olha só, o decaimento é mais suave. Então, assim como a exponencial, quanto maior o fator de escala, mais rápido, mais acelerado cai. Tá? Se eu fizer meio aqui, que é menos ainda, super suave. Vocês percebem, inclusive, que se eu tiver um valor muito pequeno aqui, a tendência é o quê? É eu ter uma reta para cá. Tá? É eu ter uma reta aqui. Certo?
Então, beleza. Dessa vez a gente vai fazer um estudo um pouquinho diferente. A gente vai fazer um for também. Só que a gente não quer só aqueles valores 1, 2, 3, 4. A gente quer mais. A gente quer o universo. A gente quer exatamente o valor 0, 1, 5, 15 e 20 no nosso teste sobre a função de decaimento. Tá? Então eu vou criar um vetor aqui que chama xx, que é 0, 1, 5, 15 e 20. Tá? Vou criar uma sequência que vai ser dos valores de x, então que a gente vai aplicar a nossa função com esses coeficientes aí. Tá? Então vai ser de menos 1 até 20, de 0, 1, 0, 1. Tá? Vou fazer o plot da função original. Então curve 5 exponencial de menos x vezes 10. Vou botar os nossos eixos x e y. E agora a gente vai fazer o nosso for. O nosso for, a gente vai usar o nosso índice i, mas o índice i vai variar de 1 até quantos elementos estiverem dentro do nosso vetor xx. Como é que eu sei quantos elementos tem no nosso vetor xx? Eu tenho uma função que ela conta quantos elementos tem dentro do vetor, que é a função len. Lembra na primeira aula? Se não lembram, vão lá assistir. Eu fiz 5 vídeos dessa primeira aula, tá? É para vocês não esquecerem. Vai lá assistir o vídeo da primeira aula para vocês lembrarem. A função length, ela calcula o comprimento do vetor. O comprimento do vetor é quantos elementos tem lá dentro. Nesse caso aqui tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu podia fazer i variando de 1 a 5? Podia, mas eu não quero, porque eu quero fazer automático. Porque eu posso agora mudar o xx e eu não preciso mais mudar meu script. Sacou? Quando eu faço indexado dessa forma, se eu mudar isso aqui, eu não preciso mudar o script de baixo, porque ele lê, entende quantos números tem e vai fazer a substituição automática. Então, meu i varia de 1 até o comprimento de xx, que é 5. Ele pega o valor de i valendo 1 e joga aqui embaixo. Então, o que é que tem aqui embaixo? Então, vamos lá. Vai ser o lines de x, que é aquele nosso vetor, pela função 5 vezes exponencial de menos x vezes xxi. Vocês lembram o que é isso aqui? Ó? É o iésimo elemento do vetor xx. Então, o que é? Para i valendo 1, é o primeiro elemento de xx. O que é o primeiro elemento de xx? É 0. Olha! Então, ele está pegando o nosso vetor xx lá de cima e pegando um por um dos elementos, colocando aqui e plotando. Eu acho isso fantástico. Vocês eu não sei, certo? Mas eu acho isso fantástico. Poder fazer isso é fantástico. O dia que eu descobri que eu podia fazer isso foi o dia que eu decidi que eu ia dar um curso sobre isso. Então vai lá. Aqui a gente já vai fazer o mais e o menos, né? Com a diferença em que um está tracejado e o outro não. Lembra que eu falei? Percebam o que é essa função aqui. Então ela é 5 vezes exponencial de menos x vezes alguma coisa, certo? Quando o x vale 0, o que acontece? Exponencial de alguma coisa vezes 0 é exponencial de 0, que dá 1. Muito bem, exponencial de 0 dá 1. Vezes 5 dá 5. Então o valor do exponencial de 0, ele está nessa reta aqui, ó. Tá? Ele está passando pelo 5. Percebe? Ó? Se eu resolver aqui a equação, ó, 5 vezes 1 dá 5. Então, os pontos são x e 5. Então, 5 é constante. Tá? E, beleza. Então, esse aqui eu já sei que é o 0. Tá? E quanto maior o valor, mais rápido vai decrescer. Então, aqui estão os valores de menos x e aqui estão os valores de menos x. Tá? Eles estão crescendo. Olha que interessante. Se eu tivesse uma função que eu conseguisse fazer variar entre números negativos e positivos, né? Então o nosso x fosse algo que viesse do negativo para o positivo, eu podia criar uma exponencial de menos função de x que me criasse uma função em domo, né? Beleza. Então tá. Então, se eu mudar ali o parâmetro de escala, o que eu vou fazer é acelerar ainda mais o nosso decaimento. Né? Tananã.
Tá, então essa daqui é uma constante vezes exponencial de menos x vezes alguma coisa, e eu tenho a função de Ricker. Então, se a função que a gente viu era x exponencial de menos bx, era a exponencial de menos bx, essa agora é a x exponencial de menos bx. Essa função de decaimento, percebam, ela tem dois termos em x. Um está contribuindo positivamente e o outro vai contribuir negativamente, porque tem menos bx aqui. Então, essa função aqui é um equilíbrio entre os valores de x. Quando isso aqui for muito grande, né? Esse menos x aqui foi muito grande, exponencial de alguma coisa negativa muito grande, vai para zero. Quando isso aqui começa a diminuir, eu tenho que isso aqui começa a crescer, mas ao diminuir, ele também está multiplicando por uma coisa que está pequenininha. Então vamos olhar a cara dessa função. Essa função de Ricker é super interessante, porque ela tem essa cara aqui. Ó. O que eu falei para vocês? Quando o valor de x é muito grande, aquela exponencial negativa vai para zero. E aí vai diminuindo, aquela exponencial negativa começa a ter algum valor, né? O valor vai acelerando, acelerando, acelerando. Chega um momento em que ela é compensada pelo lado de cá. Porque isso aqui é um valor pequenininho, que é uma exponencial negativa, ele está fazendo isso crescer, só que ela está multiplicando por esse valor pequenininho. Então, ela tende a um cume e depois ela decresce. Isso aqui, gente, a função de Ricker é muito utilizada para modelagem de efeitos e também para modelagem de algumas distribuições de probabilidade, tá? Então, a gente não vai entrar exatamente em estatística aqui, mas vocês vão ver a cara de todas as funções de probabilidade, porque todas elas são funções exponenciais com esta cara aqui, tá? Beleza, como é que a função de Ricker varia? A gente também pode fazer o nosso estudozinho aqui. Vamos criar a nossa sequência em x, né? E vamos variar aquele termo de escala que está multiplicando o x lá dentro, né? Multiplicando a exponencial, ele vai variar de 1 a 4. Tá? Então vai multiplicar a constante por 1 até 4. Então está aqui, curva de 5x, blá blá blá. Aí eu vou adicionar aqui vários valores maiores. Olha que interessante. Então, quando eu aumento o fator de escala, o que está acontecendo? Eu estou jogando cada vez mais para cima aqui. Ó. Então, eu aumento o lugar onde eu tenho o pico. Tá vendo? O pico é aqui, perto do, sei lá, mais perto do zero. Para cá, já estou para lá do meio. Tá vendo? Tá? Então, eu estou jogando o pico. Além disso, o decaimento vai ocorrer mais lentamente. Né? Por quê? Porque o próprio decaimento é um equilíbrio entre esse lado e esse lado. Se esse lado está crescendo muito, esse lado não cresce na mesma forma. Esse aqui cresce exponencialmente, esse aqui cresce linearmente. Então, no final das contas, se eu tenho um valor maior aqui, isso aqui está contribuindo mais, está fazendo a curva subir mais e decrescer mais lentamente. Tá? Então, vocês podiam nunca ter visto função exponencial, mas agora vocês têm a capacidade de olhar de maneira analítica, não exatamente analítica, mas de olhar de maneira mais natural o que está acontecendo com uma função dessa. A função matemática dessa ela não é uma mágica, ela é uma combinação. Eu tenho uma exponencial do lado de cá e uma multiplicação do lado de lá. O que acontece se isso aqui aumenta? É uma exponencial negativa, isso aqui aumenta, essa porcaria vai toda diminuir. O que acontece se ela diminui? Ela vai começar a aumentar. O problema é que o outro lado começa a diminuir. Se eu diminuo aqui, esse lado aumenta, mas esse diminui. Então, o equilíbrio delas vai ter um ponto de equilíbrio, um ponto de ótimo. Então, a otimização a gente costuma encontrar pontos como este aqui. Tá? E o que acontece se ao invés de eu mudar o fator de escala, eu mudar esse coeficiente do lado de cá? Então, a gente vai mudar isso para menos 1, 0, 1, 5 e 7. Aqui a curve. Vou criar o nosso vetor AA com os valores do nosso coeficiente A ali. Então, menos 1, 0, 1, 7. O 5 já está lá, né? Então, para 1 até o comprimento de A, curve, blá, 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 está aqui. Então, o que acontece? Quanto maior o valor, tá?
Quanto maior o valor ali, lembra que aquele lado lá está contribuindo positivamente no certo lado. Então está aqui o 1, o 2, o 3, o 4. Tá? Quem que é o 1? O 1 é menos 1. Então, menos 1 é esse aqui, ó, o menorzinho. Então, quanto menor o valor aqui que está multiplicando esse lado, tá? Menos alto vai essa curva. Interessante, ó, que todas elas decaem e a partir de certo momento todo mundo aqui já praticamente virou zero. Enquanto que quando eu mudava o fator de escala, esse decaimento ficava mais suave, né? Esse aqui sobe, mas o decaimento fica muito drástico, porque o decaimento não está sendo determinado pelo valor desse coeficiente, está sendo determinado pelo coeficiente do lado de lá. Tá? Aqui eu usei a função curve, mas eu posso usar a função lines também. Tá? Então é o mesmo estudo, só que usando outra função. Tá? Tá pesado, eu sei. Vamos só falar de mais duas coisas antes da gente encerrar a aula de hoje. Então, se a gente tem uma função que eu aplico em x e encontro y, eu também posso ter uma função que eu aplico em y e encontro x. E ela é chamada de função inversa. Tá? E ela vai ser bastante útil para nós. Então, se eu tenho, ela é notada geralmente como f elevado a menos 1. Tá? Então, se f de x é igual a y, f menos 1 de y é igual a x. Então, vamos pegar uma função qualquer aqui. Ó. F de x é igual a 2x menos 4. Então, vamos relacionar y e x. Então, y é igual a 2x menos 4. Isso quer dizer que se eu isolasse o x e visse qual a relação dele com o y, eu teria que x é igual a y mais 4 sobre 2. Esse y mais 4 sobre 2 é a função inversa dessa original. Tá? Uma coisa importante. Se eu aplicar a inversa sobre a função de x, eu tenho x. Então, uma maneira de anular uma função é aplicar a função inversa. Tá? Se a gente olhar graficamente, a função e a função inversa, elas sempre vão ser simétricas e o eixo de simetria entre elas vão ser espelhadas e o eixo que espelha uma outra é uma reta que passa a 45 graus aqui, ó, dentro dos nossos quadrantes de x e y. Tá? Vocês lembram? Isso aqui chama representação cartesiana. A gente teria, esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, uma reta que passa aqui 45 graus e corta o primeiro e o terceiro quadrante, qualquer função vai ter a sua inversa espelhada para o lado de lá. Exemplos de função, se a gente tem x, eu pego aqui o domínio, transformo, pego o x desse domínio, transformo usando f de x, encontro y, e eu tenho a imagem. Então, eu pego a imagem aqui, tiro alguma coisa da imagem, aplico a minha função inversa, encontro o meu x original dentro desse domínio. Tá? Então, isso vai fazer com que haja uma relação também entre os domínios e imagens dessas funções. Tá? Então, aquele teorema que a gente falou, então, se f de x é igual a y, f menos 1 de y é igual a x. Tá? Um caso aqui, eu tenho a função de f de x é igual a seno de x. A inversa é o arcosseno de x. Então, é o arco cujo seno é aquele ali. Tá? Então, se o seno de x é y, o arcosseno de y é x. Tá? Se f de x é igual a x quadrado, a função inversa é a raiz quadrada. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque o domínio de x quadrado são os reais, mas o domínio de raiz de x são só os positivos. Tá? F de x é exponencial de x. A inversa da exponencial é o logaritmo. Tá? A gente vai ter uma aula sobre logaritmo, então não se desesperem. Entretanto, como nós já dissemos aqui, exponencial pode ser exponencial de menos infinito a mais infinito. Entretanto, logaritmo só de números maiores do que zero. Nem zero não pode. Logaritmo zero dá menos infinito. Tá? Aqui está a função exponencial de x. E aqui está a função logaritmo de x, e aqui está aquela reta que eu falei para vocês, que espelha uma função a outra. Então, gente,
Tem mais coisa para a gente falar, já são 4 horas, né? Mas essa está uma aula, de certa forma, pesada. Eu vou só fazer uma demonstração aqui de logaritmos, depois eu vou deixar esse restante da aula aí para vocês começarem a fazer lá os exercícios, e qualquer coisa vocês mandam mensagem no WhatsApp e eu vou tentando solucionar, tá? Então, ela é meio pesada, a gente viu muita coisa, mas o ideal é que eu falasse menos e vocês fizessem mais. Então, essa aula a gente tem 3 exercícios, né? Um deles com outras variantes opcionais, né? Na próxima aula eu vou tentar falar menos ainda e deixar mais exercícios. A gente vai tentar reduzir o nosso blá 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 aqui em umas 2 horas, no máximo 2 horas e meia, e o resto do tempo vocês ficam lá tentando manipular o R, que é onde eu acho que vocês vão aprender muito mais. Tá? Por enquanto a gente está fazendo isso, essas brincadeiras de aprender a manipular R, aprender algumas coisas sobre função, tá? E a gente deve ter mais 2 aulas sobre função, a gente vai falar sobre as trigonométricas, logaritmo exponencial, e depois acabou, a gente vai começar a modelar processo biológico, começando por crescimento populacional. Tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui para o nosso logaritmo. Então, a cara do log de x, vocês já viram, é essa, tá? Vamos adicionar nosso fator, nossa escala x e y ali. Vamos fazer um estudozinho. O que acontece? Se a gente fizer log de x mais alguma coisa ou alguma coisa vezes o log de x, né? Então, eu somar alguma coisa a x desse logaritmo ou multiplicar o termo que está sendo logaritmizado, né? O que acontece? Então, vamos lá. Está aqui nossa curva. Então, eu vou fazer um for, né? Então, i variando de 1 a 4. O primeiro eu estou somando, então, logaritmo de x mais i. E depois x menos i. Interessante é que aqui deve dar valores negativos. A gente vai ter valores negativos. Perceba que o valor de x menos i, por exemplo, se for x menos 4, eu vou ter x valendo menos 3. Né? Ou melhor, x valendo 3. Desculpa, não. Em x menos 4, o domínio começa em maior do que 4. Então, qualquer número menor do que 4, log de x menos 4 vai dar menos infinito. Tá? E o fato é que, quando eu faço log de x mais alguma coisa, percebam, vocês empurram a curva mais para o lado esquerdo. Vocês translacionam a curva mais para o lado esquerdo. Igual a gente viu com a exponencial, se der exponencial de x mais alguma coisa, a curva vai andando para cá. Logaritmo de x mais alguma coisa também vai andando para cá. E se vocês subtraírem logaritmo de x menos alguma coisa, a curva vai andando para lá, que é justamente o que a gente falou. Então, log de x menos 4, ele começa acima de 4. Log de x começa aqui perto de 0. Começa acima de 0. Log de x menos 4 começa perto de 4. Então, fazer a função de x mais alguma coisa empurra a função inteira para um lado ou para outro, se for positivo ou negativo. Se vocês estivessem num curso de cálculo, vocês iam aprender isso dentro de aulas específicas. O que é f de x, o que é uma constante vezes f de x, o que é uma constante mais f de x e o que é f de x? F de x mais uma constante. O que é que faz isso no gráfico de vocês? Se vocês estivessem numa aula só de matemática. Então, essa aula de hoje aqui foi basicamente só de matemática, mas a gente aproveitou para explorar duas funções importantes no R, que é a que cria funções e a que faz o loop, para a gente brincar com as ferramentas matemáticas. E vocês podem brincar com as ferramentas matemáticas que vocês quiserem. Mas por que eu vou usar um troço desse? Porque muitas vezes você vai lá no campo e vai coletar dados de tamanho de bicho, riqueza, diversidade, e vai olhar a área do fragmento, o volume do recife de coral, vai olhar não sei o que lá. Então você tem várias variáveis x independentes e a sua variável resposta dependente, que é a diversidade, a riqueza, o não sei o que. E muitas delas não têm uma resposta reta, uma resposta linear, elas têm respostas em curva. E isso gera modelos de explicação deste fenômeno, que são fenômenos não lineares. E para verificar se esses são bons modelos, o
que a gente faz é tentar ajustar os dados dos pontos a estes modelos. Então, se vocês não conhecem os modelos, vocês estão perdendo ferramentas importantes na vida de vocês enquanto biólogos que estão fazendo estudos quantitativos. Tá bom? Então, ficamos por aqui.